seja bem-vindo novamente ao nosso podcast O Sucesso Está na Mente. E hoje estou novamente com o meu amigo fiel, Fernando, do nosso podcast Sucesso Está na Mente. E aí, Fernando, quanto tempo, né, a gente ficou sem fazer o podcast? Olha a gente de volta aqui. É verdade. Eu acredito sinceramente que é no melhor tempo possível. Sim, e graças também à ajuda aqui do nosso patrocinador aqui, FB Ideias, que está aqui disponibilizando um espaço maravilhoso para a gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre comportamento e as raízes que criam as coisas que a gente faz. É interessante porque muitas vezes a gente quer fazer coisas, mas não faz. Às vezes, Fernando, eu percebo que as pessoas elas querem se alimentar bem, mas elas passam em frente ao Subway, como eu passei agora, e como um sanduíche cheio de queijo e gordura. É Sim. interessante, as pessoas elas dizem que quer ganhar dinheiro, mas sabe o que é que elas fazem? Elas ficam no Netflix e no WhatsApp. E o tempo vai passando, Só né? que eu ainda não vi como é que ganha dinheiro, a não ser quem criou, né, esses programas. Então, por que que a gente faz o que a gente faz? Como a Bíblia diz lá, Paulo fala, aquilo que quero fazer, não faço, mas aquilo que não quero fazer, este faço. Por que isso acontece? A gente vai discutir isso hoje nesse podcast. Diz aí, Fernando, o que é que você acha desse assunto? É muito interessante quando nós percebemos que muitas vezes nós nos programamos para fazer as coisas como nós gostaríamos, mas nós acabamos reagindo de um jeito que muitas vezes não era exatamente aquilo que nós queríamos fazer. Algumas pessoas, como você bem colocou, elas saem de casa, se programam para ter um dia de trabalho, estudarem, se alimentar bem, e aí, diante das situações mais simples, acabam comendo fora de horário, fazendo refeições que muitas vezes não deveriam fazer, até já com recomendação médica. Algumas pessoas já procuraram um nutricionista, já fizeram todo um acompanhamento, e ainda assim elas acabam sendo levadas por aquilo que os olhos veem, por aquilo que as sensações muitas vezes lhes apresentam, e até mesmo por convites auditivos, coisas que elas vão ouvindo ao longo do dia e que vão gerando nelas uma necessidade de rapidamente resolver de um jeito não planejado aquilo que elas acabam terminando por fazer. Isso realmente é um grande problema. É interessante que você falou de ouvir, auditivo, ver. Então, existem coisas chamadas disparadores emocionais. Nós vemos, ouvimos e sentimos, assim nós percebemos o mundo. E através dessa percepção, nós criamos alguns padrões. É interessante, Aristóteles falava isso, ele dizia que toda memória, há uma outra que a antecede. E o que que acontece? Nós criamos, através dessas impressões que vemos, ouvimos e sentimos, Fernando, nós criamos uma memória, essa memória cria experiência, essa experiência cria um condicionamento. É por isso que muitas das vezes a gente faz coisas, mas nós não queremos fazer. É por isso que às vezes a compulsão por executar aquele comportamento é muito maior às vezes do que a nossa vontade consciente de fazer algo diferente. Entender um pouco da neurologia, do sistema nervoso e como a nossa mente funciona é poder retomar e tomar novamente o controle da nossa vida, das nossas ações conscientes e daquilo que nós almejamos para a nossa vida. Então, Fernando, você como um grande estrategista e criador de projetos para grandes empresas, que assim eu sei, como que você lida com essa situação no âmbito empresarial de pessoas que têm projetos, que têm metas, que têm planejamentos, mas que não conseguem cumprir esse planejamento, às vezes em tempo hábil, às vezes com a estratégia previamente estipulada? O que que acontece? A sua pergunta é muito boa, Lucas, porque muitas vezes as pessoas associam problemas empresariais muito separadamente de problemas das pessoas físicas. É como se elas dissessem que existem problemas do CNPJ e existem problemas do CPF. Enquanto empresas, nos organizamos para fazer um planejamento estratégico, fazemos roadmaps, cronogramas, envolvemos pessoas, temos reuniões para que as atividades sejam executadas. Enquanto pessoas físicas, muitas vezes nós não fazemos esse mesmo nível de planejamento para nós. E quando nós nos deparamos com as pessoas dentro das empresas, não é incomum que as pessoas elas consigam ter um nível de engajamento e envolvimento para entregar aquilo que as empresas querem, mas não fazem aquilo mesmo por si. E por que isso acontece?
Você citou Aristóteles e eu gosto muito de uma passagem dele em que ele diz assim, que não existe nada na mente que não tenha passado antes pelos sentidos. Uma empresa, ela está focada com resultados. Resultados podem ser financeiros, satisfação de colaboradores, satisfação de clientes. Existem pelo menos 3 tipos de resultados para uma empresa. Mas para uma pessoa física, às vezes isso não é tão tangível, às vezes isso não é tão claro, às vezes a imagem que ela tem na mente do que é um resultado não é tão simples. E durante todo o dia, ela pode ser bombardeada por informações que ficam no seu inconsciente, como, por exemplo, propagandas de sanduíches, marcas de grandes empresas, como, por exemplo, o McDonald's, marcas de outras grandes empresas, como, por exemplo, a Coca-Cola, a Pepsi, dentre outras, que inconscientemente vão chegando para ela como se fossem sugestões, e essas sugestões, elas acabam ganhando uma certa autoridade dada por ela mesma, que quando ela menos se percebe, ela está agora atendendo aos anseios dessas sugestões em detrimento de metas maiores. Quando isso acontece dentro de uma empresa, não é incomum que a empresa ela tenha que trabalhar com uma ferramenta muito poderosa que é conhecida no mundo corporativo, que é o feedback. E para que utiliza-se o feedback? Porque muitas vezes aquela pessoa ela tinha um objetivo para ser realizado naquela tarefa, ela não realiza aquele objetivo como foi programado, e quando você aplica para aquela pessoa o feedback, você permite que aquela pessoa ela possa passar por um processo de consciência. E no processo de consciência, ela consegue reorganizar o direcionamento do seu tempo, das suas ações e do seu foco para que ela volte para o resultado. Isso que acontece numa empresa, nós também podemos aplicar na nossa vida pessoal. E como é que nós aplicamos isso na vida pessoal? Como você bem trouxe, tem uma questão muito intrínseca a você entender quais são os pensamentos que estão na sua cabeça. Costumamos dizer que a mente é como se fosse uma criança de 7 anos, brincando sozinha dentro de casa. Já imaginou a bagunça? Uma mente desorganizada não alcança resultados. Lucas, como estrategista mental, como você faz para manter uma mente organizada para que você esteja com seu foco bem claro e estabelecido? É interessante essa pergunta porque eu percebo que as pessoas elas separam o mundo, 2 mundos, o mundo externo e o mundo interno. E é interessante como esses 2 mundos eles se entrelaçam. Como você bem disse, Aristóteles falava que através dos nossos sentidos entendemos o mundo. E ele falava também que a partir dessa experiência com o mundo, das impressões que nós temos através dos nossos sentidos, visão, audição, sinestesia, a partir dessas impressões nós instalamos uma memória. E a partir da repetição das memórias, experiências. E com essas experiências vem o condicionamento. Como lidar com isso? Como lidar com esse mundo onde o externo está ativando algo internamente e eu sou refém desse interno? Como eu reprogramar isso? Bem, a primeira coisa que eu entendi para a minha própria vida, minha própria organização, é que existem 3 coisas fundamentais quando se fala de reprogramação mental e organização mental. É você escolher muito bem as pessoas com que você anda, porque quando você está com pessoas, como eu estou com uma pessoa como você, eu aprendo, eu estou recebendo feedback, eu estou entendendo coisas novas e isso me remete a um nível de padrão cognitivo mais elevado. Mas quando eu estou com pessoas que falam de futilidade, superficialidade, às vezes elas não falam dos seus objetivos, das suas metas, eu vou para um padrão mental cognitivo mais baixo. Esse é o primeiro ponto, pessoas. O segundo ponto seria o ambiente. O ambiente exerce uma influência através das impressões que nós temos no nosso inconsciente muito poderosa. Então, quando a gente está num ambiente nocivo, num ambiente que não apoia a mudança, que não apoia os nossos resultados, os nossos objetivos, esse ambiente acaba por ser um limitante muito poderoso. Porque você, veja bem, vamos pegar o exemplo aqui das pessoas que estão estudando para o Enem, né, do Farias Brito, o local onde a gente está. Essas pessoas elas estão estudando, mas às vezes aquele ambiente que ela está estudando não está apoiando o desenvolvimento cognitivo dele ou dela. Isso faz com que o seu padrão mental fique mais baixo ou que você não alcance todo o seu potencial. A ideia é você procurar um ambiente onde você se familiarize, se sinta bem e esse ambiente apoie as crenças, aquilo que você acredita, que você tem um forte sentimento de certeza em relação ao seu objetivo. Então, pessoas, você deve escolher muito bem as pessoas com que você anda. Ambiente, você deve escolher muito bem o ambiente que você está inserido. E o último é a mente. A mente, como você disse, é uma criança. E se ela é uma criança, ela precisa ser educada, alimentada,
cuidada e tem que ser prestada atenção nessa mente. Sim. E muitas vezes a gente negligencia isso, a gente passa o dia vendo Netflix, a gente passa o dia vendo o comercial da Rede Globo e tantas outras bobagens, e no WhatsApp a gente fica olhando aqueles vídeos com futilidades. Nós estamos alimentando a nossa mente, a gente gosta disso ou não, Fernando? Só que as pessoas, elas não têm essa consciência. É incrível, porque elas estão se alimentando, elas estão ficando obesas mentalmente, com informações improdutivas, que não vai levar ela ao objetivo, mas ela não tem essa consciência, porque ela é fluxo de um condicionamento, de uma memória que se repete através dos seus sentidos. Então, o terceiro e último ponto é você cuidar da sua mente, alimentar sua mente, como você que está ouvindo esse podcast, ouvindo, alimentando, nutrindo a sua mente, em vez de você estar colocando informações que não vão te ajudar a chegar no objetivo. É dessa forma que eu organizo. É muito interessante nós observarmos, então, que quando nós falamos de foco, quando nós falamos de conseguirmos resultados, quando nós falamos de nos mantermos dentro de um planejamento inicial até o final, não basta apenas o querer. Se o ambiente ele não estiver numa condição favorável, se você não estiver andando com pessoas que muito provavelmente estejam conectadas com seu propósito, e se a sua mente não passar por um processo de você tornar conscientes os estímulos que recebe, melhorando sua percepção, aquilo que você anda vendo, que tipo de programa, seja no YouTube, seja no Instagram, seja na TV aberta, aquilo que você anda ouvindo, os tipos de músicas, os tipos de jornais, aquilo que você anda vivenciando, quanto tempo você passa lidando com as pessoas do seu dia a dia. Enquanto você não torna aquilo consciente, você vive a vida muitas vezes reagindo a situações como se o destino estivesse te levando para algum lugar. É muito interessante esse negócio do destino. Eu fiz um vídeo recentemente, está no meu canal do YouTube, aí Lucas Santos PNL na prática. Eu falava a diferença de emoções e sentimentos, Fernando, porque muitos de nós não sabemos. A gente, até pessoas que estão na área de desenvolvimento pessoal, às vezes colocam emoção e sentimento como sendo a mesma coisa, mas na verdade não é. O que é emoção? A emoção é uma reação comportamental ou cognitiva dentro da sua fisiologia, dentro do seu corpo. Ou seja, ela criou uma reação metabólica, uma reação química, uma reação nas tuas células, no teu sistema nervoso. Ela trouxe uma reação. Isso se deu através de um estímulo, na maioria das vezes de forma inconsciente. Pode ser que esse estímulo tenha sido criado de maneira consciente, mas na maioria das vezes é inconsciente. E aí você não tem controle sobre as emoções, porque ela é uma resposta fisiológica. Já os sentimentos não. Os sentimentos é o que eu penso a respeito do que houve, é a minha percepção do mundo, é a minha percepção da situação, a minha percepção das reações até fisiológicas que eu estou sentindo naquele momento. Por exemplo, a gente está dirigindo o carro e vem aquela pessoa e bumba, nos fecha. E aí você, dá aquela, meu Deus, me fechou, e vem aquela raiva. Sim. Isso é a emoção. Ela foi uma resposta cognitiva quando o cérebro, mais especificamente o encéfalo, identifica que algo importante está acontecendo através de algum dos sentidos, pode ser visão, audição ou sinestesia, e aí ele te alerta, e aí ele bombardeia o teu organismo com substâncias químicas. E aí, o que você vai pensar, Fernando, a respeito disso é o sentimento. Por exemplo, se depois dessa fechada e dessa reação fisiológica, química, que é a emoção, você para e pensa, respira, e agora eu vou pensar, por que ele fez isso? E Lucas, então nós poderíamos dizer que emoção é um processo fisiológico, biológico, enquanto que sentimento é uma questão mais psicológica. Sim. Então me ajuda com uma coisa. Uma pessoa que gostaria de sair desse nosso podcast hoje um pouco mais consciente de como ela ter mais foco naquilo que ela vai realizar na sua vida. Como ela poderia tornar mais favoráveis as suas reações, sejam elas emocionais ou sentimentais? Perfeito, eu ia chegar lá, mas foi muito bom a sua pergunta porque trouxe ainda mais foco para o que eu ia falar. Após essa reação fisiológica e emocional, e você parar e respirar, e perceber o que está acontecendo, e a partir da sua percepção, você vai dirigir para um resultado específico. Vamos dar 2 exemplos. Nesse caso da fechada, exemplo 1, eu não respiro, eu simplesmente reajo nessa emoção e eu fico com muita raiva.
Passa o tempo, o pico emocional volta ao normal e eu começo a ter pensamentos a respeito do que houve. Eu falo, nossa, aquele palavrão aí eu não posso falar? Aquele rapaz bababá, 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 fez isso, aquele rapaz bababá, bababá, fez aquilo e começa a ter o ressentimento. Por que ressentimento? Porque agora eu estou tendo uma cognição consciente, pensando a respeito de algo desagradável que houve. Assim se criam os ciclos viciosos. Então, como é que eu posso ter mais foco? Muito simples. Quando você tiver um pico emocional de uma emoção desagradável, isso é a raiz dos vícios emocionais, você vai respirar e você vai perceber essa situação de uma maneira totalmente diferente que você nunca tinha percebido antes. Vamos dar o segundo exemplo. Após a fechada, essa pessoa parou, respirou e pensou a seguinte coisa. Criou uma imagem mental na cabeça dela. Nossa, esse rapaz estava levando a esposa dele pro médico, porque talvez a bolsa dela tinha estourado e por isso ele estava tão apressado e me fechou. Aí você me diz, mas eu não sei se isso é verdade, eu não sei se isso aconteceu. Para sua mente isso não importa. Mas eu vou te dizer uma coisa, se você ficar num ciclo vicioso, no looping de reagir às suas emoções, você vai condicionar e tudo no seu dia. Escuta o que eu estou dizendo. Tudo vai se repetir e em tudo você vai ver uma possibilidade de sentir raiva, de ficar com raiva de novo, de novo e de novo. E de uma maneira para você sair desse ciclo vicioso e ter mais foco, é você começar a perceber essas situações limitantes na sua vida, essas situações de pico emocional e dar um novo olhar para isso, e dar uma nova percepção. E dessa maneira você sai desse looping de repetição de ciclo vicioso. É muito interessante nós observarmos que existem verdadeiros processos mentais para nós lidarmos com tantas situações como essas. E é interessante, dentro da sua fala, à medida que nós vamos ouvindo, é perceber que nós não podemos evitar que circunstâncias aconteçam na nossa vida. Perfeitamente. Costumamos dizer assim, que nós não podemos evitar que alguém coloque as mãos na maçaneta da porta da nossa casa. Mas abrir a porta, convidar a pessoa para entrar, sentar no sofá e oferecer um café é nossa responsabilidade. Acredito, pelo que eu entendi da explicação que foi muito clara, que lidar com as nossas emoções diante dos fatos também tem muito disso. Nós temos responsabilidade nisso. Você concorda com isso? Total responsabilidade, e isso é o primeiro passo. É o primeiro indicador de uma pessoa que está amadurecendo. Ela se responsabilizar de fato pelo que acontece na vida dela, inclusive pelas emoções. Porque nós temos uma tendência natural quase que obrigatória a querer responsabilizar os outros e não se responsabilizar. É incrível. No nosso sistema de governo, a gente tende a responsabilizar sempre o governo, mas nós não fazemos a nossa parte. No sistema de educação, a gente tende sempre a responsabilizar o professor, mas a gente não faz a nossa parte. A gente tende a responsabilizar tudo que está fora de nós. Então, isso é muito perigoso para o nosso crescimento. Eu não estou dizendo que as pessoas não tenham responsabilidade, mas eu estou dizendo que a pessoa mais importante para se responsabilizar na sua vida é você mesmo. E quando você faz isso, tudo muda. E você muda também. Quando você muda, Gandhi tinha uma frase que eu acho linda. Ele fala, quando você muda, o mundo muda. Mas por quê? Parece uma metáfora, mas não é real, é psicológico. Porque na hora que eu mudo, eu mudei a minha maneira de ver o mundo, a minha maneira de perceber as coisas que eu escuto, que eu ouço, a maneira de sentir. E quando eu mudo isso, eu mudo a minha maneira de me relacionar com o mundo, de me relacionar com as pessoas, e isso vai mudando os ambientes que eu estou inserido, as pessoas com que eu me relaciono, o conteúdo com o qual eu alimento a minha mente. Então o grande segredo realmente está em se responsabilizar, trazer a responsabilidade para si, e aí você vai conseguir encontrar o recurso necessário para você mudar. Então, se nós voltarmos no início do nosso processo de hoje, do nosso podcast de hoje, que você nos trouxe uma pergunta e até apresentou a visão de Paulo sobre o assunto, em que Paulo diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço, e aí a gente acaba se distraindo. Quando a gente observa que às vezes a gente foge do cerne da questão, do foco, da nossa meta, e a gente acaba se distraindo, você trouxe aqui 4 pilares muito interessantes. Você falou sobre responsabilidade. A palavra responsabilidade tem muito a ver com qual é a resposta que você dá diante dos fatos. Sim. Você falou sobre ambiente, e o ambiente não é o sujeito.
E muitas vezes nós colocamos o ambiente como sendo responsável por nós sermos quem nós somos. É bem verdade que nós somos frutos do meio, mas as decisões, elas são mentais, são processos nossos em relação ao meio. Você também trouxe um outro aspecto importante que é o relacionamento com pessoas. A própria Bíblia fala sobre isso. Ela diz assim: não ande com briguento, pois você herdará os seus hábitos. Sim. E aí você conclui trazendo os aspectos que envolvem as emoções, os pensamentos, os sentimentos. Lucas, se nós pudermos dar de presente uma forte dica para quem está nos ouvindo hoje sobre como essa pessoa ela pode conseguir alcançar seus resultados com mais foco, com menos distrações, com menos pensamentos de julgamento e direcionado para o alvo dela, o que você diria? Eu ratificaria o que eu falei sobre pessoas, ambientes e mentalidade, mas de uma maneira mais prática. Escolha as 5 pessoas que você diria que fariam a total diferença para o seu resultado acontecer. Por exemplo, no âmbito empresarial, no seu nicho, no seu mercado, quais são os 5 empresários ou as 5 pessoas influentes no seu mercado que fariam total diferença para o seu resultado ter uma alavancagem? Escolhe essas 5 pessoas, estuda sobre ela, observa a vida dela, observa as crenças dela, observa os comportamentos que elas têm, observa a maneira como elas se relacionam e enxergam o mundo, observa os ambientes que elas estão frequentando. Você vai aprender muito com isso. Então, pessoas, escolhe 5 pessoas que vão te ajudar no teu resultado. Ambiente, escolhe os 2 ambientes ou 3 ambientes que você possa frequentar, que quando você chegar lá, você vai sentir uau, como se você tivesse alcançado o seu objetivo, que você vai sentir, nossa, meu Deus, que gratificação estar aqui, tô até arrepiado, é muito bom estar nesse local, esse local é maravilhoso. Então escolhe esses ambientes e começa a ir na medida que for possível para você. Porque é claro que vai ter condições que vão te limitar de mudar de ambiente radicalmente, obviamente, mas você vai ter que fazer um esforço no começo. E você, quando você estiver familiarizado com o ambiente, acredite, você já mudou. E por último, a mentalidade. Você precisa escolher algumas atividades para você executar na semana de maneira habitual, para que você possa constituir um condicionamento. Nós temos muitos condicionamentos na vida e muitos deles não nos levam ao nosso objetivo. A ideia é criar rituais, hábitos e padrões no qual nos vai ajudar a chegar no nosso objetivo. Então, escolhe 3 hábitos que você possa ter durante a semana, seja um hábito de estudo, 1 hora de estudo, seja o hábito de 1 hora de vídeo, 1 hora de leitura, alguma coisa que vai te ajudar no teu objetivo e você vai de quebra alimentar a sua mente. Escolhe 3 hábitos e pratica eles durante 2, 3, 4 semanas seguidas, mesmo que você não goste, mesmo que você diga, ai meu Deus, que saco, vou ter que fazer isso. Tudo bem, sem problema, mas faz. Você tem que dar para o seu organismo a possibilidade de ele ter um vício positivo. Entenda, vício é algo que você não consegue controlar e você tem que fazer. Então, se você tem algo que não pode controlar e você tem que fazer, escolhe algo que vai ser produtivo para a sua vida, vai ser produtivo para o seu meio, produtivo para a sua família. Não escolhe coisas que vai te destruir, coisas que vai te levar para baixo ou vai te desvalorizar como ser humano. Escolhe o melhor para você fazer. Muito boas essas dicas. E enquanto você falava sobre isso, eu me lembrei de situações que muitas vezes, elas, se não refletidas, elas podem trazer para uma pessoa, podem trazer até para uma família, ou quem sabe até uma empresa, resultados muito negativos ao longo da vida. Em torno dos anos 70, Timothy Gallwey falou algo a respeito sobre isso. Eu me atreveria a resumir a teoria dele nos 3 Cs. O primeiro C seriam de crenças, em que muitas vezes a pessoa ela faz, mas ela não acredita que ela é capaz ou ela não faz. O segundo C seria de condenação, pensamentos que muitas vezes têm um alto nível de julgamento, uma leitura mental, distorções, alucinações sobre si mesmo, que muitas vezes são depreciativos. E o terceiro C tem a ver com baixa concentração. Então são crenças que muitas vezes não levam a pessoa a um bom resultado. Elas são capazes até de serem úteis dentro de algum contexto, mas para aquele foco talvez não seja a melhor crença. Às vezes ela vai ter então uma condenação sobre aquilo,
ela não acredita que ela é a pessoa adequada para aquela atividade, ela não acredita que ela é a pessoa que nasceu para fazer aquilo, e muitas vezes, por ter uma baixa concentração, ela se distrai. Timothy Galloway, no livro A Inner Game, ele fala algo muito interessante, que as crenças precisam ser desenvolvidas. Ele também fala uma outra coisa muito interessante sobre a parte da condenação, que às vezes nós não temos uma mente relaxada. Às vezes a gente está tão preocupado com algo que a nossa mente ela é tão bombardeada de informações que você não consegue consolidar pensamentos sóbrios. E no que diz respeito à concentração, às vezes você tem uma concentração tão racional que você não permite que o seu lado mais emotivo, o seu lado mais humano, mais brincalhão, mais criativo, ele venha à tona. E ele fala sobre essa dualidade, em que você tem um lado que diz sim, o outro lado que te diz não. É como se existissem dois eus dentro de você mesmo diante de uma situação. Sim. Por que eu estou contextualizando isso? Porque quando você está falando do foco e você está falando das pessoas que querem fazer alguma coisa e elas se distraem, elas se perdem, e você citou 3 coisas muito interessantes, você falou sobre o ambiente, você falou sobre os pensamentos, e você falou também sobre conectar-se com pessoas. Eu fiquei pensando, nossa, realmente o ambiente tem uma influência, as pessoas têm uma influência e os pensamentos têm uma influência. E agora, quando nós abrimos essa discussão trazendo as informações de Tim Galloway, nós ainda acrescentamos crenças, nós acrescentamos o julgamento, as condenações, nós ainda acrescentamos as distrações. E aí eu fico me perguntando, Lucas, como estrategista mental, alguém que tem condições de ajudar outras pessoas a alcançarem resultados maiores na vida, diante dessa celeuma de situações que nos impedem de chegar onde gostaríamos, como contornar tudo isso? Como que a gente consegue trazer toda essa teoria para a prática, para o músculo? Você que é uma pessoa que faz exercícios físicos, que cuida da saúde, que tem esse cuidado com o seu eu, nós sabemos que muitas vezes nós pegamos muita teoria e não levamos para a prática. E a pergunta para você é, como fazer isso na prática? Eu me lembrei agora do Einstein, ele tem uma frase que é interessante. Ele diz assim, ensine as coisas o mais simples possível, mas não mais simples do que o possível. É muito interessante quando ele fala isso, porque ele está dizendo o seguinte, tem coisas que você pode simplificar e deixar simples, mas vai ter coisas que elas inerentemente estão conectadas a uma certa complexidade. A pergunta que você faz, eu gostaria de ter essa maestria para poder lhe responder em poucas palavras. Faça isso e vai dar certo. Mas o que acontece é que existe um certo padrão mental, e se eu pudesse resumir isso, eu diria que padrões, você tem padrões de coisas que você faz, de coisas que você fala ao longo do dia, de coisas que você fala e que você vê ao longo do dia. E esses padrões, eles criaram algum tipo de condicionamento na sua vida. E podem ser tóxicos? Eles podem ser muito tóxicos. Muitas das vezes esses padrões estão nos levando para uma baixa estima, para uma depreciação, para uma depressão, porque eles são retroalimentáveis, como a questão do ciclo vicioso. Então, se eu pudesse dar um conselho assim rápido, direto, eu dizia, eleve os seus padrões. Eleve os seus padrões de crenças, das coisas que você acredita, que você tem um forte sentimento. Comece a acreditar nas coisas que vão te potencializar, que vão te fazer expandir, produzir, crescer, contribuir de alguma maneira na vida das pessoas ou na sua própria vida. Se você não consegue enxergar contribuição para a sua própria vida, comece a olhar com um pouco mais de empatia para as pessoas e ver o que eu posso fazer pelas pessoas. E é interessante que quando você faz pelas pessoas, você cresce, você expande. Então eu diria, eleve os seus padrões das coisas que você fala ao longo do dia, porque as palavras elas têm poder, elas têm um poder de condicionamento no sistema nervoso, e a gente está se depreciando, falando palavrão muitas vezes sem necessidade. Eu acho que às vezes um palavrão eu gosto de falar porque ele dá uma intensidade para o que aconteceu, mas às vezes a gente está usando as palavras de maneira desnecessária, ao nosso desfavor, fora de contexto. Então comece a observar o que você fala e eleve os seus padrões, comece a profetizar, falar daquilo que você quer, o resultado que você quer alcançar, o objetivo que você quer alcançar.
eleve os seus padrões, comece a andar com as pessoas certas e não com as pessoas que não vão te levar para onde você quer. Então, o conselho mais poderoso que eu diria é: eleve o seu padrão. Como você se percebe? Se hoje você se percebe em X, imagine você em 5x, 5 degraus acima, como você seria, no que você acreditaria e qual seria o seu comportamento, quais seriam as suas habilidades, qual seria de fato os ambientes que você andaria e a conexão, como é que você se conectaria com o mundo se você fosse esse padrão 5 vezes mais elevado do que você é hoje. Então esse é a grande jogada, é elevar os seus padrões e aí você vai se tornar aquilo que você deseja e se tornando aquilo que você deseja, consequentemente você vai alcançar seus resultados. Muito interessante. Você me faz lembrar de uma citação de Einstein, quando ele disse que você não pode resolver um problema com o mesmo nível de consciência em que aquele problema foi gerado. Então, se você tem hoje pensamentos que são depreciativos ou crenças que não te levam para o seu objetivo, é muito importante você ter alvos mais altos. É isso? Perfeitamente. E Perfeitamente. Lucas, como é que eu desenho esses alvos mais altos para minha vida? É uma pergunta capciosa. Eu poderia até te responder agora, mas infelizmente o nosso podcast já está chegando no fim. O que é que você acha de eu responder essa próxima pergunta no próximo episódio? Eu acredito sinceramente que quem está com a gente até agora ficou curioso. Eu também Eu acho. não deixaria de ouvir o próximo podcast para poder ter essas e mais outras sacadas que nós traremos no nosso próximo encontro. A gente se vê no próximo podcast. Esse foi o podcast O Sucesso Está na Mente. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com os amigos, compartilhe com as pessoas que você ama. Nós estaremos aqui, se tudo der certo, se Deus quiser, todas as quintas-feiras. Um grande abraço e até mais. Até mais.